A gente está falando de tecnologia, né, bastante, só que antes da tecnologia tem os processos, né? Que aí Com certeza. depois que você joga aquilo para uma tecnologia. Você falou, às vezes tem gente que não tem um CRM. Tá, mas tem gente que não, apesar de não ter um CRM, tem um processo ali mais físico, que ele faz a coisa rodar, ainda só não colocou uma tecnologia. Então, assim, no caso do recrutamento e seleção, talvez aí para um pessoal ainda que não utiliza tecnologia, mas que vai passar a utilizar. O que, que ele tem que observar em termos de processos e sistemas para ele fazer contratações melhores? Cara, boa pergunta. Aí eu vou começar já jogando um clichêzão, mas que é verdade. Não tem receita de bolo, não tem mesmo, mas eu vou tentar dar alguns parâmetros objetivos que a gente vê dos nossos, né, do nosso ecossistema de clientes. Porque tem muitas formas de fazer um bom recrutamento. Mas existem algumas práticas hoje que estão se consolidando como, assim, boas práticas, né, bons benchmarks. Uma das coisas que a gente faz aqui internamente na Recrutei, sempre que a gente pode, e que a gente vê clientes fazendo, é cada vez mais não deixar, por mais que possa parecer uma vaga simples, não deixar o olhar sobre o candidato ficar na mente e na operação de uma pessoa só. Puxar outra pessoa, puxar uma outra liderança, porque esse compartilhamento de ideias, mesmo que seja entre os sócios, ou entre os sócios e alguém que não é sócio, mas enriquece muito o olhar, né? Ajuda a ter menos ponto cego ali sobre o que se quer. Mas antes disso, até de ter um processo que a gente chama um processo mais colaborativo e a decisão ser mais coletiva, que ajuda a diminuir o risco de erros mais grosseiros, vamos dizer assim, tem uma coisa lá na ponta, né, do começo da jornada do recrutamento, que é duas coisas que a gente vê muito comuns. Primeiro, que é a coisa mais simples, mas que acontece, que é começar errado, né? Quando se começa errado, é mais difícil, não que é impossível, mas é difícil corrigir durante o caminho, que é, às vezes, muitas vezes, inclusive, isso já aconteceu com a gente, eu acho que já aconteceu com todo mundo, mas a gente tem que evitar, é não ter a clareza sobre o que se quer na vaga, não se quer da posição, o que se espera de qualificação do profissional, de entrega que ele tenha feito. Então, quando se começa o processo sem clareza de que tipo de profissional que se espera, que nível de entrega se espera, tudo fica muito mais difícil, né? Existe a velha frase motivacional, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, se aplica muito aí, porque, pô, se a gente não sabe o que a gente espera da vaga, você vai ficar muito confuso na hora que um candidato estiver na sua frente, porque você não sabe se você não tem a referência. E isso é muito comum. E falando de startup e de empresas digitais, esse desafio, Gabriel, ele fica maior ainda porque as funções nas startups elas são muito menos encaixotadas como é numa empresa tradicional. Então, na empresa tradicional é muito mais fácil você definir o escopo. Ah, não, marketing faz isso aqui, o vendedor faz isso aqui, né? Marketing marketeia, vendedor vende, Entende? operação cuida da operação, financeiro cuida de finanças. Na startup, principalmente quando ela está mais, né, que a gente chama early stage, quando ela está mais no início da sua jornada, a gente precisa de pessoas mais generalistas, que tenham, sim, uma função mais específica e primária, mas que consiga cobrir outras áreas e se comunicar bem, entender e dialogar com outras áreas, que está ali todo mundo junto, construindo muito mão na massa ali. Então, esse desafio fica muito grande de você saber que você tem alguns pré-requisitos essenciais, mas que você também vai ter que olhar no candidato coisas meio fora da caixa, assim, para pensar nisso. Então, se eu fosse elencar a falta de clareza nas startups, isso é um desafio maior pelos motivos que eu falei, e também a questão de que está um pouco ligada com a falta de clareza também, mas é de olhar o candidato de um prisma muito puramente técnico entrega, né? Quando você tem menos recursos para contratar, se você erra do ponto de vista comportamental, esse erro normalmente custa mais caro, né? O erro comportamental é se o cara entende o ambiente que ele vai viver numa startup ou numa empresa digital, se vai ter choque de cultura ou não, se tiver, o que a gente pode fazer para amenizar. Aqui na Recrutei, como em qualquer outra empresa, a gente já teve
experiências boas e ruins com contratação, né? E uma das experiências, vamos dizer, não tão boas que a gente teve, que eu posso compartilhar os aprendizados, que eu acho que é o terceiro e último erro que eu poderia elencar, que nós mesmos já cometemos, é o desalinhamento do grau de expectativa que você coloca no novo profissional. Às vezes você está com um gap dentro da sua empresa, né, um ponto ali que claramente tem que melhorar, mas você, por algum motivo ali, você tenta pegar o profissional como uma boia, né, de salvação ali, que ele vai entrar e vai resolver tudo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que o recrutamento e contratar uma pessoa é o primeiro passo para tudo dar certo, mas que se não vier acompanhado de um pós, né, que é um onboarding bem feito, para você passar as experiências da empresa para ele, a clareza do que ele tem que fazer, você pode contratar a melhor pessoa. Então, é um conjunto de fatores, é contratar bem, receber bem, fazendo um onboarding e tal. Então, se você não tiver isso muito claro, às vezes, sem perceber, você acha que o cara ou a mulher vai entrar e vai salvar a área. E às vezes ele não vai ter, ele pode ser muito bom, mas ele não vai ter o poder de fazer isso sozinho. Ele vai precisar da estrutura adequada para conseguir fazer isso.